Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Big Ben. Salve, galera, Bola na Torre ao vivo para você na RBA TV Canal 13, meia-noite e 22. Estamos aqui a partir de agora para falarmos do final de semana esportivo. Nada positivo, porque não vencemos na Série B, não vencemos na Série C e não conseguimos vencer na estreia do Remo na Série D. Hoje o programa com o Saulo Zaires, Gerson Nogueira e o nosso... O Zaires, eu já ia me cumprimentar, não tem problema. Bom dia, São Tomás. O nosso Rui Guimarães dando esse bom dia especial para você. E a gente vai direto aqui falar da Série B. O Paysandu teve o jogo na mão. A vitória no final com um pênalti para ser convertido pelo Misael, mas acabou perdendo, sofreu o segundo gol no ataque seguinte do Macaé. Primeiro, vamos acompanhar aqui então a tela, né, com a classificação, o resultado dos jogos. Macaé 2, Paysandu 1. Série B, Ceará 1, Criciúma 1, Atlético Goianiense 1, Mogi 1, Bragantino 1, Botafogo 0, América Mineiro 2, ABC 1. Virando a página, Paraná 0, Vitória 1, Sampaio Corrêa 3, próximo adversário do Paysandu na Série B, Boa 0, Náutico 2, Santa Cruz 1, clássico pernambucano, CRB 0, Luverdense 0 e Bahia 1, Oeste 0, o Bahia próximo adversário do Paysandu pela Copa do Brasil na quarta-feira. Olha a classificação. Todo mundo com 24 lá no G4, hein? Botafogo, América Mineiro, Bahia e Náutico. Com 23, Vitória em quinto e o Paysandu caiu para sexto com 22. Se o Paysandu tivesse vencido, era o líder isolado. Bom, Sampaio com 21 em sétimo, Macaé, depois Bragantino e ABC, virando a página, a classificação da Série B, CRB com 15, Santa Cruz 15, Criciúma também, Oeste 14º com 13, Luverdense 12, Paraná 12. Aí vem a zona da degola, Boa Esporte 11, Atlético Goianiense 9, Ceará e Mogi Mirim com 7, sendo que o Mogi é o último colocado em função do saldo de gols. Próximo jogo do Paysandu na Série B, Mangueirão, sábado, 4 da tarde, ou 4h30 da tarde, contra o Sampaio Corrêa. Eu acho que o jogo é 4 da tarde, se eu não estou enganado, hein? Mas tudo bem, 4h30 da tarde, sábado, Mangueirão, dia 18, e, obviamente, com a cobertura total do Timão campeão, da RBA, para que a gente possa ver o Paysandu na Série B outra vez. Só que o Paysandu joga no meio de semana contra o Bahia pela Copa do Brasil e já já será assunto aqui para ser discutido. Vamos voltar para a tela LG para que a gente possa ver os gols do Paysandu com o Macaé. O Paysandu saiu na frente com o Galberto. Cruzamento de escanteio, o Galberto de cabeça, se abaixou ali, fez o gol. Foi o placar do primeiro tempo. O Paysandu jogou com a camisa que é em homenagem à Amazônia. Aí o Marquinhos vai empatar o jogo logo no início do segundo tempo. Chute também, meu irmão. Golaço. Aí é brincadeira, né? Nem o Andrada nos velhos tempos, né, Gerson? Não. Com o pé ruim do Marquinhos, que é o pé destro. ruim. E aí, olha só, no último minuto, já tinha acontecido a cobrança do pênalti, a gente vai ver o Pipico faz o 2-1 para o Macaé aos 47 e o Pipico estava um pouquinho na frente, realmente. Mas, meu amigo, quando é em casa, tudo pode, né? E o Ivan tentou, mas não conseguiu. Foi realmente uma derrota com sabor muito amargo, porque perder para o Macaé não seria nada de assustador. O Macaé venceu o Botafogo em casa por 4-2. Agora, perder da maneira que o Paysandu perdeu, tendo um pênalti a seu favor aos 46, perde o pênalti e no ataque seguinte do Macaé, o Macaé faz os 2-1 e aí tira o Paysandu da liderança isolada da competição, né, Gerson? Boa noite, Rui e Saulo. Verdade, Tomás. Eu acho que o que magoou, o que mexeu com o torcedor foi a maneira como a coisa se desenrolou. Não tanto pela derrota. A derrota, lógico, ninguém queria, mas era algo que seria normal, como você disse. E tem mais. Pela maneira como o Paysandu encarou o jogo.
início do jogo, primeiro tempo, o Paysandu teve pelo menos 4 chances preciosas para ampliar, para fazer além do gol do Gualberto. O Souza teve 3 oportunidades, o Ailon teve 1. E são oportunidades claras e não fez o gol. Na Série B, com a quantidade, com a competitividade entre as equipes, às vezes as oportunidades rareiam, né? São raros, assim, no jogo você ter tanta oportunidade na casa do adversário. Você olha pela tabela de classificação, o que está acontecendo lá, todo mundo junto. E aí ali. O Paysandu desperdiçou tudo aquilo. Tanto que no final, eu estava comentando o jogo e vi a entrevista do técnico Dado Cavalcante, e ele fez uma análise, como sempre, muito segura, muito serena, coerente, mas discordei dele num ponto, quando ele disse que nada deu certo hoje, se referindo certamente ao penal perdido pelo Misael. Mas isentou o Misael. Não, sim, mas eu discordo da história de que nada deu certo, não. A noite foi totalmente favorável. O Paysandu é que não aproveitou. É verdade. A sorte estava do lado do Paysandu. O Paysandu teve as oportunidades que eu falei no primeiro tempo, teve no segundo, além do penal, teve também a oportunidade e teve a expulsão do Felipe Machado, zagueiro, antes do lance do penal, e penal que também tem a ver com a saída dele, porque o dos Santos foi para a área, sem cacoete, né, ali dentro da área, deu rapa no Misael. E veio o penal, o Misael cobrou. Sobre o penal, eu penso o seguinte, estão falando muito, não, era o Recife que deveria bater. Mas olha, ali é no calor do acontecimento. Se tivesse sido determinado antes, que olha, se tiver penal, um pênalti, será mas se isso não foi falado, não, eu acho que o Misael realmente estava com confiança e foi bater. Né, Rui? O Dado até falou, o Misael sofreu a penalidade, ele foi para a bola, pegou, não, deixa eu bater. Porque o cara está confiante. Mas acontece, né? que o Paysandu já vinha, se vocês lembram, aquela outra partida que o Paysandu teve que usar os penais, um dos melhores pênaltis quem bateu foi o Recife. Então o Pikachu bateu um pênalti muitíssimo bem. O Pikachu é o cobrador oficial, né? Pois mas é, e o Recife, que estava no jogo, poderia ter sido. Eu digo pelo seguinte, não é que o Misael estivesse bem ou mal na partida, até porque ele não deu para a gente fazer uma avaliação maior. O negócio é que ele entrou no decorrer do jogo e ele não tem esse perfil. Se você observar, se você perguntar para quem acompanha os treinos do Paysandu, o Misael não tinha ainda treinado pênalti. Não, mas o Recife disse que ele treina. Pois é, mas como todos os atacantes. O Recife fez questão de dizer isso no final, quando o Dinho perdeu. A informação... perder pênalti só perde quem bate. Não, né? perde, mas não é só o perder pênalti. Eu acho que o pênalti teve um grande problema. Primeiro que mascarou o jogo. Olha, a gente vem discutir o pênalti e não está se discutindo o jogo em si. Por exemplo, a atuação do Souza, tá? Que é um assunto que precisa ser levantado. Não, e tem mais, Rui. Se discute o pênalti e se esquece do apagão geral na cobrança da falta que originou o gol do Macaé. Não, e outros detalhes. Tava toda a zaga do Paysandu, todos os volantes na área e deixaram o cara chutar. Era o último lance do jogo, então tinha que botar que faltou... a cozinheira lá dentro. Não, e que faltou exatamente aquele jogador experiente. Espera aí, a gente está ganhando de 1 a 0. Faltou maturidade naquela hora, né? Está empatado o jogo. Eu acho que baixou um desânimo com o penal, que não pode ocorrer, porque o jogo não estava acontecendo. O empate àquela altura ia ser um grande resultado. Que não pode. Então, a análise, ela não pode se prender só ao pênalti. Foi um fato do jogo, um fato, por sinal, importantíssimo. O Paysandu perdeu a grande oportunidade de voltar à liderança do campeonato, mas a situação toda precisa. Eu acho que esse fato, por exemplo, do Souza precisa ser analisado. Há uma teimosia exacerbada. As mudanças, vocês acham que surtiram efeito? A efetivação do Souza como titular, com o Ailon? O Souza não surtiu, tanto que não surtiu que ele saiu. Souza não funcionou e tem mais. Tem essas chances desperdiçadas que poderiam ter feito do jogo algo muito mais tranquilo, ainda no primeiro tempo. Ô, Saluzar, aliás, o nosso telespectador pode mandar a participação pelo @bola na torre, também o SMS, eu esqueci de dar no início aqui, RBA mais 72262, né? E aí Ainda sobre essa questão do pênalti, Tomaso e amigos, boa noite, bom dia a todos. O Augusto Recife fez 4 gols com a camisa do Paysandu, 3 de pênalti, 1 contra o São Francisco naquele 9 a 0. Ele é o segundo batedor do time quando o Pikachu não está. Era
o time mudou para a Série B. A gente não sabe quem é que está treinando. A informação que se tem é que o Misael treina, assim como o Augusto Recife. Mas o Misael, como outros jogadores. ele nem é titular. O Recife deixou de ser titular agora. Pois é, mas então, são duas reservas hoje. O hoje. Recife tem a preferência. Eu queria um registro aqui para saber como é que o torcedor reagiu. Exatamente sobre essa troca, né, de jogadores titulares e reservas. O Rodrigo Honda pergunta, na verdade, se os jogadores que entraram no jogo contra o Macaé foram melhores do que os que saíram, e manda um grande abraço a todos. Eu acho que o Carlinhos funcionou bem no primeiro tempo, quando ele jogou muito próximo do ataque, ali atrapalhando a saída de jogo do Macaé. Isso funcionou. O Macaé ficou muito confuso, né, na ligação, se atrapalhava o tempo todo. Isso deu vantagem ao Paysandu, por isso o Paysandu dominou bem o primeiro tempo. No segundo, claro, o técnico do Macaé já percebendo isso, mudou a forma de jogar. O Macaé já não saía da maneira como saía no primeiro tempo para o jogo, saía muito pelas laterais, começou a usar muito as laterais. E o Pipico, autor do gol, começou a ser explorado muito mais do que no primeiro tempo. Que no primeiro ele teve um bloqueio muito forte e não apareceu. Tanto que o Anselmo nem apareceu tanto, né? Foi bem marcado. Agora, acho que o Edinho ali não funcionou tanto. E o pior é que o treinador do Paysandu elogiou o Edinho. Eu também achei que o Edinho não foi... Mas no segundo tempo, quando o Edinho virou um ponteiro direito, ele foi muito mais útil. Ele apareceu muito mais. Olha, eu me surpreendi. Porque ele abria a zaga do Macaé lá pelo lado e ele levou vantagem em pelo menos umas 3 ou 4 jogadas. Muito agudas, muito fortes. Eu me surpreendi com o Carlinho. Confesso para vocês que eu me surpreendi. E com o lateral direito do Paysandu. Ah, sim. O Luiz Felipe. Foi muito bem no jogo. Forte, um jogador que tem um bom passe, né? E é um jogador que a gente nota de que não é muito fácil passar por ele, não. Um bom marcador, vai ali na frente. Só nessa imagem, olha aí, é o lance Quantos tem do apagão. Eu já vi 6 ali, 2. Tem uns. Vai abrir. Tem uns 7 jogadores ali. A zaga toda, os laterais, estava todo mundo dentro. Não, e outra coisa, caiu no pé do cara sozinho, sem marcação. Pois é, deu tempo dele virar. Virar e fazer o gol. Agora ainda sobre o penal, para esgotar a história do penal, eu tenho... Você falou ainda agora, citando um amigo nosso, que fala que futebol é uma grande mentira, justamente pelo aspecto da ilusão que às vezes ele cria, né? Um jogo parece difícil, você vai ver o placar, as coisas não são aquilo. Sabe o que eu fico pensando? Nessa história, eu não questiono o fato do Misael ter batido. Porque, olha, já imaginaram? O Misael pegou a bola, botou debaixo do braço, ele sofreu o pênalti, demonstrou absoluta confiança para ir bater. Aí vem uma ordem, porque aí a TV ia mostrar, vem uma ordem lá do banco do dado. Não, é o... Manda o outro lá. Manda o Recife bater. Aí o Recife vai e perde. Você já imaginou o tamanho da confusão? O torcedor ia estar dizendo, mas quem tinha que bater o cara? Ele fez... Mas sabe o que eu questiono? Eu acho que qualquer profissional tem o direito... Tem o direito, também tem a obrigação de assumir, de ter a personalidade de lá, não, quem bate esse sou eu, porque eu estou sentindo bem, então não sei o quê. O que não pode é bater da maneira que o Misael bateu. Ele bateu uma bola no meio do gol, no chão, e fraco. Teoricamente, é ali que o goleiro vai cair. Ele pode se jogar para qualquer do jogo, tanto que ele caiu para um lado e meteu a perna. Eu tive a impressão que ele até erra o chute, ele pega mais de calcanhar do que de bandinha, né? Ele busca o lado direito, tentou colocar, mas a bola acaba saindo mais pro meio. É que ele errou. Ribeiro lá na Copa América. Na Copa América. Ele errou o pênalti, então não é. A questão dele podia ser ele. O Paysandu tem que trocar o chip, né? Agora é a moda, né? O Paysandu, ele fez 2 jogos fora, perdeu para o Bahia e depois perdeu para o Macaé. A delegação já está de volta a Belém, chegou na madrugada de sábado para domingo e, aliás, o nosso André Bentes esteve lá conferindo a chegada bicolor. 2 da manhã, horário que os bicolores desembarcaram em Belém. Na bagagem, 2 derrotas fora de casa. Uma diante do Bahia e a outra contra o Macaé. E olha que no jogo contra os cariocas, a história poderia ter sido diferente, se o atacante Misael não tivesse desperdiçado a cobrança de pênalti. Estava bastante confiante, até mesmo pela entrada que aconteceu, que eu estava bem na partida, acabei sofrendo pênalti, aí você tem aquela confiança e acabou que infelizmente eu bati mal na bola, mas tem que erguer a cabeça, né? Temos que dar a volta por cima e temos que dar a resposta e
e a resposta o mais rápido possível na Copa do Brasil para o torcedor. É claro que futebol não tem muita desculpa, você assumir as responsabilidades e continuar trabalhando. Eu acho que nada resiste ao trabalho. Eu sei que eu posso contribuir bastante nessa equipe. O meu objetivo é esse, é poder ajudar. Enquanto eu vestir essa camisa, eu vou ajudar e eu tenho certeza que eu vou ajudar ainda muito. Além de retornar a Belém sem nenhum ponto na bagagem, os resultados dos outros jogos fez o Paysandu cair da 2ª para a 6ª colocação, saindo do grupo dos 4 primeiros colocados que garantem acesso à Série A. Nós só estamos 2 pontos que é o primeiro colocado, né? 2 pontos, nós temos que pensar nisso, que uma vitória e outro time perde, nós podemos estar em primeiro lugar. Agora é focar, trabalhar, que quarta-feira tem um jogo difícil pela Copa do Brasil. Para o técnico Dado Cavalcante, quando o Paysandu chegou à liderança do campeonato, na vitória contra o Atlético Goianiense, os adversários começaram a estudar a maneira do Papão atuar. O Paysandu só volta a jogar pela Série B no próximo sábado contra o Sampaio Correia, em Belém. Mas antes, tem de novo o Bahia, só que desta vez pela Copa do Brasil, quarta-feira no Mangueirão. Mudar um pouco a chave agora, um jogo da Copa do Brasil, contra um adversário que nós já enfrentamos, já temos um pouquinho de conhecimento e a gente espera que isso, o jogo em casa, né, dentro do Mangueirão, dentro dos nossos domínios, possa ser diferente. Jogo encardido contra o Bahia. Contra o Sampaio também não vai ser diferente. O jogo é 4h30 mesmo. Eu estava com 4, não sei porquê, 4 da tarde, mas é 4h30. Chega mais cedo, né, torcedor? Chega como se fosse 4, né? Chega mais cedo para prestigiar. Agora, quarta-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil, é como disse o Misael, tem que dar resposta imediata, é outro jogo, é outra competição, o Paysandu chega à terceira fase. Já tem a presença do Emerson e do Pikachu. A volta do Emerson e do Pikachu. Normal. Como é que está o Bahia? Tem seus problemas também para quarta-feira? Problemas consideráveis lá do técnico Sérgio Soares. O Marlon, que estava no Paysandu no primeiro semestre, não joga porque já atuou pelo Papão no início da competição, né, nas 2 primeiras fases. Max Biancucci e também o outro jogador, William Santana, que são meias, né, que fazem ali o lado do campo, entregues ao departamento médico, seguem como dúvida, não jogaram inclusive contra o Oeste no último sábado, e o Sérgio Soares vai meio que quebrando a cabeça, né? Amanhã haverá a reapresentação, domingo foi de folga, amanhã não, segunda-feira a reapresentação. Hoje, né? E está programada uma atividade ainda para Belém, aquele treino mais recreativo do que pegado para a véspera do jogo, mas só que se a gente for lembrar, o Bahia recebeu o Paysandu e ganhou todo quebrado também, né? Ganhou de 2-0, muitos desfalques. 6 jogadores da base. Antes da gente falar do jogo, deixa eu ir para a tela aqui, a gente tem o gol do Bahia, da vitória contra o Oeste, gol marcado pelo Thiago Real, jogada aqui pelo lado esquerdo, você vai acompanhar, a bola metida aqui do lado esquerdo, o Thiago Real consegue penetrar e bate em cima, sem chance para o goleiro. Esse foi o gol do Bahia, que deu a vitória, jogada absolutamente legal. O Thiago está antes da linha, né, do zagueiro e faz esse gol que deu a vitória ao Bahia. É uma outra competição, é um outro jogo, quarta, 22 horas no Mangueirão. Olha o horário, 22 horas. O torcedor do Paysandu vai ter que fazer esse sacrifício e ir, tem jeito. E é uma competição, é outra competição, né? E o Paysandu está bem também. É uma partida em que o Paysandu, claro, sabe disso, mas precisa estar muito ligado porque é o primeiro jogo de 2. Ele vai ter que fazer o resultado dele aqui. São 180 minutos, é o primeiro tempo dos 90, né? Então, e isto aí, pode parecer estranho, é muita grana envolvida. Cada fase dá R$500 mil para o clube. 540 agora. Falando 500 é número redondo, dá 540, 560 mil. E trocando da próxima fase agora, é claro que o valor aumenta. Então não é só isso. Existe o prestígio de uma Copa do Brasil, essa coisa toda. E o Paysandu precisa dar uma resposta. Perdeu para o Bahia. Tá certo? Há um outro compromisso lá na frente. Então está na hora da vingança. Eu acho que o Paysandu precisa dar essa resposta. O Bahia, com 6 jogadores da base, ganhou do Paysandu. Em 15 dias são 3 jogos, porque joga nessa quarta 15 e depois do jogo da volta dia 22, na outra semana. É verdade. Né? Então, é um jogo encardido, não deixa de ser, né, Gerson? Encardido, mas olha, pelo que eu vi do jogo Bahia e Paysandu, apesar a gente saber que o Bahia estava desfalcado, tinha problemas. O Paysandu também não jogou, né? Não, mas os jogadores que o técnico do Bahia usou, Jacó, né, são o atacante principalmente, são jogadores de muita qualidade. Não são jogadores assim que
né? Você está ali só O tapando o buraco. Feijão estava no banco, entrou no segundo tempo. Então, são jogadores rápidos, habilidosos e também tem um aspecto, é uma competição, tanto a Copa do Brasil como a Série B, que se você tem velocidade, se você tem força física, isso conta muito, né? Isso faz uma diferença brutal. Achei apenas que o Paysandu poderia ter tido um jogo mais equilibrado, poderia até ter brigado por um empate. Houve um lance inicial com o Ailon que podia ter dado uma outra conotação ao jogo. Né? Por exemplo, eu acho assim, a questão do horário, o torcedor vai ter que encarar essa, e a questão da venda antecipada com promoção, até porque amanhã, hoje, segunda e terça, e no dia do jogo, o ingresso já está custando 50 uma arquibancada e 100 uma cadeira. Olha, quer dizer, dói um pouquinho mais no bolso. Pelo fato do Paysandu ter vindo, né, dessas duas derrotas, 2 resultados negativos, a queda na tabela e o horário desse jogo, que embute aí uma série de outros problemas, mas não passa, segurança. Não passa para Belém o jogo, mas, 22, mas vai passar para Salvador. Mas a questão da segurança, né, a gente está vendo como está a cidade, isso também afasta muito no horário. E eu temo por essa arrecadação. E a questão do mês de julho também. Quarta-feira o cara já começa a arrumar a mala dele, quinta já é facultado. O Paysandu está com 2 problemas, né, nesse aspecto. Tem este aspecto de que na quarta-feira eu também acho que o torcedor vai menor número. O maior problema, por mais problemas que tenha, o torcedor que é apaixonado, ele vai para o jogo. Não vai, mas aí eu nunca. E no sábado, o Paysandu joga no sábado. Sampaio. Contra o Sampaio, 16 horas, quer dizer. 16h30. Sim, 16h30. Então, vamos vai combinar, atrapalhar. é 16h30. Você pode chegar às vai 16, atrapalhar, não tem problema. vai atrapalhar porque é um final de semana de julho. Né? Vai atrapalhar de novo o Paysandu, que poderia ter boas arrecadações. Em todo caso, vamos ver como é que o torcedor se comporta. Aliás, por falar no Sampaio, que é adversário do Paysandu no sábado. Adversário direto pela briga. Porque está um ponto ali. O Paysandu é o 6º, o Sampaio é o 7º, né? E aí nós temos os gols da vitória contra o Boa. Em casa, o Sampaio tem um aproveitamento muito bom. Para a alegria do Dori Edson, né? Tá aqui, vamos acompanhar aqui os gols da equipe do Sampaio. Douglas Oliveira marcou de pênalti 1-0. Aí agora vem o Madison para fazer 2. Olha só o gol do Madison, rapaz. Que é isso? Sem pulo, né? É um sem pulo ali, meio uma bicicleta de rodinha, né? Olha só. Sem chance para o goleiro. E o Pimentinha, sempre ele, viu, Gerson? Olha aí. Rapaz, o Pimentinha fez. Brinca, aquela perninha. Você não pode brincar com o Pimentinha. Dele. Quase faz bobagem ainda. Olha o gol que o Pimentinha fez. Faz. Que coisa, hein, ó. E o René Simões não quis o Pimentinha no Botafogo. Eu vou te contar. Ele já estava apimentado lá, né? Ele ia fazendo bobagem, porque ele ia perder o gol, né? Mas ele foi inteligente, olha aí. Olha, aí fez uma coisa melhor ainda. Eu nem conheço o René Simões, mas eu concordo com ele, viu, Gerson? Deixa o Pimentinha aí que o Sampaio está bem à altura dele. Deixa eu só te falar um negócio. O Pimentinha, ele se salvou, porque ele fez bobagem, depois fez um golaço. Mas tem recurso, Tem recurso, é para mostrar aqui um jogador que... Agora, esse time do Sampaio é muito enjoado também. Perdeu o artilheiro, que foi o Robert. O Robert foi pro Vitória. Mas o time manteve o pique. Mantém. Continua, aí a pegada, né? Tá aí. É aquela questão do time que foi formado num ano, no caso 2014, para colher os frutos em 2015. Mas o Sampaio vem já de uns 2 ou 3 anos que o Sampaio vem. Com o Flávio Araújo. O Flávio Araújo. E o técnico do Sampaio hoje é o Léo Condé, que estava no Tupi ano passado, quando o Paysandu conseguiu acesso lá em Juiz de Fora, e o mesmo Léo Condé que levou a Caldense ao vice-campeonato mineiro, diante do Atlético Mineiro, por pouco não foi campeão. E o mesmo Léo Condé que o Goiás quis contratar e ele não quis ir, né? Treinador estilo Dado Cavalcante, atualizado, nova geração. Agora, falando em treinador, o Dado Cavalcante falou uma coisa muito interessante. Na época que o Paysandu chegou à liderança, o torcedor vai ter que ter paciência, porque essa equipe vai oscilar. Isso é normal dentro de uma competição como a Série B, que é por pontos corridos e é muito equilibrada. A gente falou muito sobre isso. E eu acho que é o momento do Paysandu ter carinho. Perdeu 2, normal. Perder para o Bahia é normal. Claro que mas na outra viagem não ganhou e empatou a outra? Verdade. Agora, assim, não pode ficar tão afoito na hora da liderança, né, que foi inesperada, de fato, e não pode achar que ninguém presta agora depois de 2 derrotas. É importante
pensar na pontuação, o Paysandu está a 2 pontos do líder e eu continuo com Mas, aquela olha, tese. eu É tenho uma time coisa- para 45 pontos inicialmente para depois pensar em acesso. Tem uma coisa para contestar. Rui, não, Paysandu. só antes do de dizer, em cima disso que o Saulo está dizendo, até porque é o seguinte, não adianta você querer ficar no G4 o tempo todo aqui e na reta final você sair do Z4. É melhor você ficar oscilando aqui nessa faixa intermediária para cima, né? E depois no sprint final conseguir chegar, porque o importante é você você não chegar. pode se afastar. Mas isso comporta Não, sem riscos, afastar que eu estou dizendo. porque é o risco de você, de repente, se afastar. Não, e aí, para retomar... quando eu digo é nessa eu acho- faixa de cima que o Paysandu está. É o sexto Não, é colocado perfeito ali, tá a beleza. 2 pontos do líder. Mas Não pode baixar disso sob eu o quero- pena A de- diferença tem que ser sempre essa. Sempre ali. O 2, que eu quero 1, falar é 2, 1. exatamente isso. O Paysandu precisa se manter próximo do G4, de preferência até dentro do G4. Mas há quanto tempo o Paysandu está anunciando meia esquerda, ou jogador de meio campo de E ligação? atacante, né? E um atacante. Contratou, né? O Matheus Contratou. aqui Pois é, mas não ficou, contratou né? um que veio aqui e foi embora. Não, O Paysandu contratou o não Léo, pode estar atacante. fazendo isso. E o Matheus veio E o não Matheus. ficou. Pois é, Matheus o não Paysandu ficou. precisa se definir. Vai contratar? Contrata. Se não vai, para de falar. Não, Porque senão acaba. até- Hoje eu vi, de novo, uma entrevista do pessoal do Paysandu dizendo que não, que vai contratar. As notícias todas vêm que não vai contratar. Ora, bola. O problema, Rui, eu não tenho nem procuração para defender o presidente Alberto Maia. Acho que ele prometeu, inclusive, um nome de peso, um jogador de Série A. Chegou o Léo aí, que a gente não sabe quem que pode render, Pois é, aposta. o Matheus. Agora, a essa altura, está todo mundo empregado, Mas para cara. de falar, eu concordo. Eu veja bem, Tá muito difícil contratar. eu acho que é Rui. necessário, eu sei, mas é necessário que faça o seguinte, para de falar, porque senão os jogadores que estão aí vão começar a ficar Vou dar numa uma- Eu acho que o paranoia. grande, eu acho que o grande Para, problema... Vou dar uma é que- sugestão para o Paysandu. Vai lá no Flamengo, o Arthur Maia, que é o melhor meio que o Flamengo tem daquelas bombas que estão lá, e não o Cristóvão não volta para jogar. Pega ele, Exatamente isso que eu ia falar. Esse é um jogador deles. disponível hoje é aqueles que estão encostados em times da Série A, Sim, como o é. Arthur Mas quem Maia. sabe? O grande problema nisso tudo é que o Paysandu fez uma aposta no Carlos Alberto, que seria esse jogador, e ele não está rendendo. Oscila, né? Não, é um bom jogador, a gente sabe. Deu aquele passe pro Cearense, aquilo ali só quem conhece, quem já fez como eu, sabe que aquilo ali é difícil. Então, mas... Baião sabe disso. Isso. Mas o Carlos Alberto, ele não é hoje o jogador que o Paysandu precisa para organizar. Instável. O Carlinhos entrou, acho que fez um bom papel, mas a gente observa que o Dado não tem plena confiança no Carlinhos para assumir ali a titularidade. Então o Paysandu está precisando, sim, de um camisa 10. E ninguém vive sem um camisa 10 de verdade. É complicado. Você pode até chegar, mas vai ser sempre doloroso. Você vai ter dificuldades para criar jogadas, né, para dominar adversários, mudar a história de um jogo. Você precisa ter um organizador. Eu acho que o meio-campo competente. todo, os dois jogadores, o Paysandu não tem, os dois jogadores, nem o meia-direita e nem o que a gente Olha, chama de meia-esquerda. eu- Então o Paysandu eu- precisa de um desses dois Eu jogadores. chutei aqui, né? Eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp, ao vivo aqui, o presidente Alberto Maia está vendo o programa. Prestigiando o programa. Tentei contratar o Arthur Maia, o Flamengo não liberou. Então, Cima do lance. em cima do lance. Então, Não, legal. está muito difícil. Então, a gente então é sabe que muito tá difícil, difícil, mas ninguém está então- dizendo que não está. Eu acho que é correto. Que está difícil, a gente entende que esteja. A minha preocupação é outra, que dentro do Paysandu não se Rui, cria um mas clima aqui para de nós. que, olha, estão é procurando outro um cara aspecto. substituto. O Paysandu Pronto. fala que vai contratar, mas assim, anunciar jogador contratado só quando está aqui, eu né? sei, Então, eu não sei. O que eu adianta. estou dizendo é, para que não fique um clima ruim dentro do Paysandu, bora parar, tem se Sabe o que falado eu acho que o muito, Rui olha, está querendo, vai, o Rui tá vai, querendo para. falar o seguinte, amigos. É que quando ganha, não, vamos dar um tempo nas contratações. Quando perde, perde, então contrata amanhã. com derrotas consecutivas, vamos atrás de Vai reforço. tentar solucionar o legal. problema, Tem né? que procurar o meu termo. né? Mas é uma semana bem difícil que o Paysandu vai ter. O Bahia pela Copa do Brasil na quarta-feira, 22 horas, mais uma vez informando para você, torcedor bicolor. E no sábado, 4h30 da tarde, Mangueirão contra o Sampaio Correia, a Bolívia Maranhense. O Paysandu precisa de ajuda, viu, torcedor? Porque Tem que são dois chegar jogos. junto. É. Chegar junto. Tem que chegar, né? E para Não, ajudar, o torcedor. o torcedor tem que prestigiar. Como disse o Saulo, perdeu 2 jogos absolutamente naturais numa competição que é muito equilibrada. E a partir daí é continuar mantendo a pegada em casa. O dever de casa é fundamental, não é verdade? E beliscar os pontinhos fora, como tem feito. Bom, vamos fazer um intervalo, né, para falar da Série D, a estreia do Remo, que acabou, para mim, foi um tropeço, porque enfrentaram o Vilhena perdendo tantos gols como perdeu e acabou sofrendo o empate no segundo tempo, acabou sendo uma decepção a estreia do Remo na Série D.
mas de qualquer forma, o futebol paraense também decepcionou com o Águia Nascer, né? Porque não conseguiu outro resultado positivo, perdeu para o Fona, não tinha ponto nenhum, estava em greve. Daqui a pouquinho a gente vai ver, depois do intervalo, voltamos já. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Demais de verdade. É curtir o verão Yamada com essas ofertas. Vem comprar LG fácil no seu cartão Yamada, gente boa. TV LG LED 49 polegadas, Full HD, com parcelas de apenas R$ 259,90. TV LG LED 32 polegadas com conversor digital integrado em 10 e 127,90 sem juros. TV LG LED 40 polegadas Full HD em 10 e 199,90 no seu cartão Yamada, gente boa. Só Yamada tem um verão fácil pra você. Vem aproveitar. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Betty. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Chegou o que faltava para sua aprovação nos vestibulares e no Enem. A revista de habilidades do Enem. São mais de 600 questões de vestibulares e inéditas, separada por habilidades. Um material único, elaborado pelo curso que mais aprova, o Physics Vestibulares. Adquira sua nas unidades do Physics ou na rede de farmácias Big Ben. Apenas R$ 19,90. Corra, porque a edição é limitada. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. No final de junho, encerrou a 6ª edição do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia. O tema desta edição foi Tempo Movimento. Durante 2 meses, várias atividades socioeducativas, oficinas, palestras e exposições fomentaram o cenário cultural da cidade. Foram 2 exposições, uma na Casa das 11 Janelas, com as obras selecionadas e as 3 premiadas desta edição, e uma no Museu da UFPA com artista convidada. Para a Vale é um orgulho realmente participar de programas como esse, de projetos como esse, que valoriza a cultura do Estado e agora não só do Estado, estamos extrapolando para outros estados brasileiros. Então é o valor da arte e da cultura do Brasil. Entre palestras, oficinas e visitações de escolas, o prêmio contou com a participação de quase 8.000 pessoas. A fotografia realmente ela já está saindo de uma geração, sendo absorvida por outra e assim vai. É assim que se perpetua a cultura do Estado. Realização Diário do Pará. Patrocínio Shopping Pátio Belém e Vale. Uma viagem inesquecível pela Amazônia. Suas cores, tradições e costumes. Um povo único e inigualável. Nossos expedicionários buscam o que o Pará tem de melhor: economia, empreendedorismo, cultura, gastronomia, turismo. Seja mais um expedicionário e embarque nessa viagem.
Expedição Jornalística Amazônia Mais. Todos os domingos, 9h30 da manhã, na TV RBA. Estamos de volta com... Estamos de volta com o Bola na Torre ao vivo, faltando 4 minutos para 1 da manhã desta segunda-feira. Obrigado aí para você que está, né, segurando o sono, porque acompanha o Bola na Torre. Aliás, o Zoeira, todo fim de semana, quer um abraço, e hoje o Zoeira parar mais uma vez recebendo aquele abraço esperto de toda a equipe que faz o Bola na Torre. O Guerreirão está lá em Campinas, está vendo, ouvindo, escutando, tudo que tem direito, né? Vamos começar falando da Série C. Nós estamos com um probleminha na geração de imagens do jogo Vilhena e Remo, mas já vamos mostrar os gols aí. Vamos mostrar o que foi que aconteceu com Águia e Casa, lá no Romeirão. Rodrigo Dantas vai fazer 1-0. Jogada aqui pelo meio, olha só, de calcanhar, a bola enfiada, olha só, o cara entrou sozinho. É jogador do Clube do Remo em 2011, o Rodrigo Dantas. Rodrigo Dantas jogou no Remo, mas aqui pareceu ele só passou aqui, né? Ele estava um pouco adiantado. Aí agora a falta, muito falta, né? E o nosso Paulo Rafael tentou tirar com o olho, né? Mas aí também... Não tem olhada. Não tem. Gaúcho fez o gol, 2-0. A situação do Águia, ela é complicadíssima, é muito delicada. O Águia tem só 4 pontos. Agora, o Icasa, que era o último colocado, que não tinha ponto nenhum, tem 3. Né? Próximo jogo do Águia contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, os dois com 4 pontos. É jogo de 6 pontos aí, no caso. 2 cegos de mão dada. 2 cegos de mão dada. Há muito tempo a gente não viu o Águia numa situação como essa, né, pessoal? Eu tenho uma... Não vi o jogo, claro, mas pelo que a gente já tem observado desse time do Águia, tem muito a ver com problema defensivo, né? O Águia tem problemas sérios que o Galvão não conseguiu, nem botando aquela linha de 6 jogadores ali, que ele botou, 3-6-1, que ele insiste, não está dando certo. Agora, o Águia, a meu ver, padece de um problema que vem de 2 anos. As 2 ausências do Campeonato Paraense. O Águia perdeu referência, perdeu identidade, perdeu competitividade. É um time hoje que foi todo remontado, mas que passa a maior parte do ano fazendo jogo contra o Saraiva, não sei quem lá, uns times lá ali semi-amadores. Que contratava pouco e contratava pontualmente. Certíssimo. Né? E agora... o começo disso chama-se Dario Pereira, que foi aquela extravagância do Águia, que o Águia nunca tinha feito aquele tipo de coisa. É verdade. E a vinda do Dario Pereira mudou por completo a maneira como o Águia encarava a contratação. O João Galvão era o homem que ia lá no interior de Minas, no interior de Goiás, e trazia os jogadores, revelou tanta gente para o nosso futebol, inclusive. É verdade. Né? De repente ele saiu dessa tarefa, dessa função, e para mim o Águia está pagando esses pecados agora. O pessoal de lá, de Marabá, tem levantado muito o problema de que talvez seja o momento do Galvão se dar uma afastada. Estão questionando, inclusive, a questão do é 3-5-2 o tempo todo, não muda o esquema. Não, é 3-6-1 agora. Agora 3-6-1. Então, havia a possibilidade, pelo menos é o que a crônica esportiva de Marabá, ou parte dela, levanta de que seja, digamos, não é que o Galvão saia, ele se afastaria e tal, mas traria... ou levaria... Mas aí, ano passado ele se afastou, foi pior. Ele teve que voltar. Esse aqui é o problema. Mas eu concordo em parte, eu acho, porque existe uma fadiga, digamos, do treinador. Mas não sei afinidade. Se é o caso do Galvão. Tem fadiga, mas tem afinidade, não tem jeito. Mas o Galvão ficaria lá, supervisionando e tal, porque alguma coisa precisa ser feita. O Águia está numa situação de falta de recuperação. Parece que os jogadores estão... o Águia está há 8 anos na Série C, o Águia está. Agora, em consequência dessa política de 2 anos, o problema que o Águia ficou sem receita. Eu concordo com o Gerson. Teve problemas, inclusive, no aspecto financeiro. O Águia teve que recorrer a jogadores nossos aqui, né, da região. Edinaldo foi repatriado. Aí contratou o Monga se machucou. Monga se machucou. Lineker, são jogadores. São jogadores. Flamel, né? É importante dizer que são jogadores, Edinaldo, Lineker, são bons valores para o nosso campeonato. Não sei se são jogadores para as necessidades de uma Série C.
E a gente está vendo como está equilibrado. A Série C também hoje é um campeonato já difícil. A Série D, imagina a C. Agora o que a gente apura lá com alguns colegas de Marabá é que o Galvão é um cara muito bacana, ele forma família, ele é carismático, ele tem o grupo na mão, etc, etc. Agora, o que falta para o Galvão, talvez por isso ele não tenha decolado como treinador, é a questão do trabalho diário, da bola, do trabalho, do treino qualificado, que o jogador sente falta disso. Não sei até que ponto está fazendo diferença. O certo é que ele está insistindo nesse esquema com 3 zagueiros. Jogou sábado sem o Esdras, machucado, e também sem o Negrete, zagueiro. Charles permaneceu no time. Como a gente falou, tem bons nomes, mas você tem bons nomes é uma coisa. O time formar não tá um dando time liga, competitivo né? é outra. Não tá dando Esse liga. jogo é importante contra o Cuiabá, que, como você disse, tem 4 pontos. Se o Águia vencer, deixa o Cuiabá na zona e passa. O Águia, aqui eu estava fazendo umas contas, está a 11 jogos, exatamente 11 jogos da manutenção na Série C, que de fato é o que almeja o time lá de Marabá. 11 jogos assim como o Remo, né? Para subir, o Remo para subir, o Águia para se manter na Série C. O problema é que Como o diz Águia, meu- o Águia não pontua hoje, está perdendo em casa. E fora, que ele estava invicto, fora acabou a invencibilidade sábado. Na verdade, o Águia sempre jogou melhor fora do que dentro de casa, né? Agora não consegue vencer em casa e perdeu fora, que é pior. O jogo contra o Cuiabá será no domingo, às 17 horas, na Arena Pantanal. E é esse jogo, como disse o Saulo, né? Um jogo fundamental para tentar inverter essa posição e depois aí vai voltar a jogar em casa, né? Certamente vai ter 2 jogos em casa. Aí para tentar Encerra com Fortaleza em casa. Esse primeiro turno da o tamanho Série C. dessa encrenca que ele vai ter enfrentar o Fortaleza, né? Bom, enquanto a gente está preparando o Vilene Remo, as imagens para que a gente possa falar do empate da estreia, a gente vai falar do Sub-20, decidido pelo Paysandu e Atuna em 2 jogos. Primeiro jogo, o Paysandu venceu por 2-0 e no sábado de manhã, o Paysandu foi lá dentro do Souza e venceu o jogo, confirmou o título. No jogo comandado por essa nova administração aí, que tem o Wanderson como coordenador geral, o Ulisses Serene, que é o diretor do futebol amador, realmente... Samuel Cândido, o Samuel, o técnico, com o Giovani, né, se aproximando aí, voltando ao futebol de uma maneira mais tímida, mais dando realmente valor à base bicolor. E quem fez o gol que deu o título, para confirmar o título? Leandro Carvalho, essa joia que o Paysandu tem e que precisa continuar trabalhando. Vamos ver o gol aqui, que deu a vitória, campo de futebol americano, né? Olha o Leandro Carvalho, limpou para lá, para cá, aí a bola sobrou, ele meteu o biquinho e bola no fundo do Barbão. Não pode brincar com o Leandro Carvalho na área, que é lona, né? Olha só, ele deu sorte, porque a bola repicou ali, ficou para ele a feição, sem chance para o goleiro. E aí o Paysandu conquista. E um detalhe, Paysandu e Tuna estão classificados para disputar a Copa Norte, que o Remo é o atual bicampeão, ficou fora dessa próxima edição. O Paysandu ganhou o título, como são 2 vagas, Paysandu e Tuna irão representar o Pará na Copa Norte e merecidamente o Paysandu tem aí um elenco, inclusive eu vi o Samuel até dando uma entrevista hoje falando que foi formado às pressas e tal, mas tem uma garotada boa de bola e o Leandro Carvalho faz a diferença, né? Leandro Carvalho, mais uma vez, aparecendo como grande destaque até da competição, né? Jogador tem feito gols em todas as partidas, fez gols em todas as partidas, tem aquela habilidade que a gente já conhecia e que parece que começa a ter também o equilíbrio, né, necessário, a parte emocional. Imagino que Wanderson, Samuel... Não, eu falo dos atuais, né? Samuel... O Nádio está lá ainda. Mas os 2 estão à frente, né? E o próprio Ulisses estejam preocupados com isso, porque um jogador com o potencial que tem o Leandro Carvalho não pode ser. E já deve ser reintegrado ao time profissional. Eu estou chamando mais atenção. Porque é o seguinte, até pela atual conjuntura, o Leandro Carvalho seria um ótimo reforço. Bruno Veiga foi embora, né? O Leandro Carvalho seria uma peça. Né? Seria uma peça muito importante. Agora, o problema é aqui, né, Cuca, né? Eu estou muito satisfeito. Imagino que essa comissão técnica... Aí tem que fazer o trabalho, né? Essa Eu conversei com o Wanderson, um dia desse que ele veio nos Donos da Bola, e a respeito particularmente dessa questão do Leandro Carvalho. Ele me disse que realmente é difícil, que ele está fazendo um trabalho, mas eu fiquei muito mais satisfeito por uma informação de que o Paysandu rigorosamente agora está procurando o seu centro de treinamento. Já existe o terreno, um terreno muito próximo à alça viária,
e que o presidente do Paysandu, inclusive, já teria ido lá, já teria estado, inclusive, com a proprietária, salvo engano, do terreno, e os entendimentos estão muito adiantados para o Paysandu adquirir um terreno. Parece que tem 3 campos, ou tem 2 e dá para fazer mais um, e uma boa estrutura, e não fica tão longe. É aqui em Marituba, mas no princípio de Marituba. Isso vai ajudar muito as categorias de base do Paysandu. Todo clube que tem centro de treinamento, ele está sempre à frente. Mas sempre todo mundo que tem, toda grande equipe começa né? no Naturalmente centro de ele dá um salto de qualidade. Toda grande equipe começa num centro de treinamento. A gente sabe que todas as equipes que vingaram no Brasil, inclusive equipes do porte do Paysandu, como Vitória, como Bahia, como os clubes de Pernambuco, todos têm o seu E os clubes de Santa Catarina. O Santa Catarina nem fala mais. Agora você não precisa ir longe, vai em Natal lá o ABC, ABC, o América, todo tem pois centro de é, treinamento. viu? Tamanho do Paysandu. Ceará, O Fortaleza. Cuiabá tem centro de treinamento. Com básico, mas tem. Agora, sobre o Leandro Carvalho ainda, eu acho que ele serve para esse time do Paysandu. Serve sim, seria um bom substituto, já que o Bruno Veiga foi embora. Agora, se não servir, será que o Leandro Carvalho não caberia no Águia, no próprio clube do Remo? Série C, Série D? Mas aí é difícil. O problema é que o pessoal do Paysandu acredita, mas Mas não tem empresta o cara para rodar, É, né, eu Rui? também Não acho vai que deixar poderia o cara fazer só no sub-20 até Não, mas eu quando? acho Depois que ele estoura idade. eu- Mas eu acho que é útil para o Eu acho time que ele vai profissional ser, do eu acho que ele Paysandu. vai ser O aproveitado. problema do Leandro Carvalho talvez seja aqui. Empresta ele para fora, faz o que fizeram com o Rafael Oliveira. Empresta ele para O fora. Rafael vê se Oliveira dá também certo. não dá sorte. Seria pro Botafogo, já deu errado, já tá foi para ABC. Foi pro ABC. A ABC perdeu mais uma. Para a gente não perder muito tempo, né? Até porque tá quase lá já prontinho as imagens, né? 1-1, o Remo estreia na Série D, expectativa contra o Vilhena, 2 meses de treinamento, Cacaio comandando o grupo, apesar de todos os problemas, esse reboliço do lado administrativo do clube, com o presidente afastado e, sei lá, muita denúncia. Ele fechou o grupo, levou, está blindado. E aí, na estreia contra o Vilhena, gols perdidos. O time não foi tão mal no primeiro tempo, mas cedeu o empate no segundo tempo, pediu para tomar o gol de empate. E acabei, para mim, na minha opinião, o Remo perdeu 2 pontos, não ganhou 1 ponto. O empate acabou sendo uma decepção. Também acho. Acho que ficou muito aquém da expectativa criada, né? Imaginava-se, pelo adversário, principalmente, e pelo preparo que o Remo teve nesse período, que daria, sim, para arrancar 3 pontos. E o início do jogo, inclusive, indicou isso. Porque o Remo foi para cima, botou a bola na trave, depois fez o gol com o Chicão. A bola pune? Pune. É o que ocorreu, guardadas as proporções, com o Paysandu no jogo lá de Macaé. De Macaé. Então, agora, sobretudo, tem um negócio que incomoda quando você vê. Isso não é exclusivo do Remo. Às vezes até mesmo o Paysandu mostrava isso. Nessa Série B nem tem mostrado tanto. Mas o Remo mostrou isso hoje de novo. Faz o gol, vira o primeiro tempo em vantagem. Aí no segundo você já sabe o que vai acontecer. O time dá uma acomodada, recua, cede espaço. E na medida que cede espaço, ele passa a ser sufocado o tempo todo e sufocado por uma equipe, no máximo, voluntariosa. E acaba chegando ao empate num gol daquele. Que tem Substitui uma o centroavante pelo jogador de meio. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu aqui para a tela LG, a gente vai passar a classificação, os resultados e a classificação dessa primeira rodada da Série D. Vilhena 1, Remo 1, Náutico de Roraima 1, Nacional de Manaus também 1. Então, assim, está todo mundo igual. Qualquer um dos 4, não tem essa história de primeiro, segundo, porque até o saldo é igual, né? Todo mundo marcou um gol. Se tivesse marcado 2, então ficou assim, Vilhena 1 ponto, Nacional 1 ponto, Náutico e Remo. O Remo podia ser o primeiro, como poderia ser, como está aí colocado na 4ª colocação, mas está todo mundo igual. E o Rio Branco, né, que não estreou, será o próximo adversário do Clube do Remo. Vamos aí ao próximo jogo, Arena Verde, lá em Paragominas, 4 da tarde, no próximo sábado, lá em Paragominas. Né? Quando eu falei do Paysandu, 4 da tarde, eu estava com o horário do jogo do Remo, que é 4 da tarde, Remo e Rio Branco, lá na Arena Verde, o próximo jogo do Clube do Remo pela Série D. Jogo que passa o Remo ter a obrigação de vencer. Primeiro, fazer o dever de casa é fato.
E principalmente porque começou empatando e vai jogar contra um time que não pontuou ainda, que não estreou. Então, é mais um motivo para ter que ganhar o jogo. Hoje, o Cacaio escalou mal, na minha opinião, mexeu pior ainda e empatou o jogo. Que podia ter. Eu até diria para você que o seguinte, a questão da escalação, ele deixou bem claro durante a semana de que ele tinha dúvida se ele entraria com os 3 jogadores de contenção e o Eduardo Ramos, ou com 2 jogadores de contenção. Rui, e para nossa alegria já temos os gols, tá? Vamos aqui para a tela LG mais uma vez, aqui virando a jogada com a Ameixa pelo meio, o Chicão consegue dar um toque, tira da zaga e na saída do goleiro, o Naldo, né? Que foi com chocolate tudo para dentro do gol. Olha aí. Isso aí Primeiro tempo, isso aí foi assim, toda hora tinha jogada. E no segundo tempo, o Dilcinho, né? E cobrou a falta e o zagueiro Alex Barcelos bateu até meio que sem jeito, né, Rafa? Assim, e muita gente na frente. Sabia que eu achei até parecido com o lance do Pipico. Não, mas aí do Pipico ele bateu embaixo, mandou em cima. Aquela confusão, né? Mas pela cobrança da falta, sim. Toda a zaga lá dentro, a bola repica e vem. Mas o Remo já estava pedindo para tomar o gol ali a essa altura, né? Sim. Bom, aí você conclui a questão da formação, da dúvida que tinha o Cacai. O Cacai, ele tinha dúvida de se ele ia colocar os 2 jogadores de contenção ou os 3. Ele entrou com os 3. Tudo bem, até aí ele não conhecia o adversário, então era razoável que ele entrasse da maneira que ele entrou. Só que depois que ele conheceu, o primeiro tempo foi todo do Clube do Remo, absoluto o Clube do Remo. O Remo poderia, inclusive, ter ganho de 2, de 3, porque a facilidade foi muito grande. O Cacai falou isso. Para que a gente tenha uma ideia, aos 4 minutos do primeiro tempo, o Remo colocou uma bola na trave com o Ameixa. E com extrema facilidade. E jogou o primeiro tempo muito à vontade. Fez o seu gol aos 39, poderia ter feito o gol a qualquer momento do primeiro tempo. E a equipe do Vilhena totalmente O Aleilson continua com aquele peso, né, Rafa? Perdeu perdeu pelo menos 2 gols assim, que ele não perde normalmente. Também perdeu. Pois é. Então, o Remo no primeiro tempo mandou. No segundo tempo, quando a gente esperava que o Remo viesse administrar um resultado e procurar a melhor hora de ampliar e fechar o caixão, o Remo simplesmente deixou que o adversário jogasse. Aí o Remo se entregou. Não sei o que é que aconteceu com o Remo. Mas a colocação que eu quero fazer é o seguinte, quando você falou lá atrás, na dúvida que tinha o Cacai, se entraria com 2 volantes ou 2 meias, aí na hora que ele resolveu mudar, e quando resolveu mudar já tinha passado do tempo, ele botou o Léo Paraíba, que nem dúvida era. O Juninho era o homem da vez. O questionamento é isso. E ele tirou a referência do ataque para botar um meia, misturou, fez uma miscelânea e acabou perdendo o controle. Isso é uma questão de atitude, né? Você não pode, numa competição como essa, em que o Remo entra. E o Cacai tem acertado, a gente hoje ele errou muito. Não, claro, mas no jogo de hoje, é o que a gente está discutindo, ele errou. E o Remo entra numa competição como essa, neste grupo, como um dos favoritos. E é natural que seja. Por quê? O Remo é o vice-campeão da Copa Verde. O Remo é bicampeão paraense. O Remo não dá nem para comparar com o Vilhena. O Vilhena com 1000 problemas lá de formação de... Valor da folha 55 de mil reais. elenco e tudo mais. E pelo que a gente viu no primeiro tempo, o Remo era muito superior mesmo. Só que aí o Remo no segundo cai nesta velha questão que eu sempre me incomoda, que é a acomodação, que é você vir recuando, tu vai cedendo espaço. E aí, quando você permite que o adversário ele comece a se sentir confiante, fica muito difícil mudar o ritmo da coisa. Tanto que eles foram até que veio o lance. O Vilhena melhorou, é verdade, melhorou um pouco no segundo tempo. Mas o Remo... Mas melhorou muito pelo que o Remo permitiu. O Remo, exatamente, o Remo permitiu, porque como é que você tira o Pati, que é um jogador de área, um referência, aí você coloca o Léo Paraíba aqui para trás. E você tendo um Silvio no banco, você tendo o Juninho, que era a dúvida e era lógico, seria o homem da vez, no meio-campo. E olha, entrar com 3 volantes contra o Vilhena, sinceramente, já é algo complicado. Por isso que eu acho que o Rui acha que ele entrou, tudo bem, não é uma questão de opção. Eu acho que ele entrou dentro do que ele tinha mas feito. Eu acho que para o jogo de hoje era 2 volantes e 2 meia, amigo. Mas aí, olha, o Remo ele tinha que se impor. Se não, ele não olha, veja bem, quem foi que fez o gol? Foi um dos jogadores que ele colocou teoricamente como na contenção, tá certo? Então, ele não ficou preso atrás.
Ele foi, inclusive, o Chicão chegou a fazer o gol. Era um jogador que veio de trás. O grande problema para mim é que na hora da demora na deu mudança, errado. né? E das atuações, o Eduardo Ramos foi, sem dúvida, o melhor da equipe, o mais lúcido. Né? Mas o Chicão foi bem, principalmente no primeiro tempo. O Ameixa também muito também, bem. Né? Agora, O meio campo e o Laís, todos eles fizeram bem. Agora, preocupante, eu achei novamente o goleiro Fernando Henrique em algumas bolas ali, né? Coisas fáceis, né? E também os laterais. O Remo não teve laterais. Do Remo Nem Levi, nem o Alex Urran foram complicado. bem, né? Mas eu não sei se Agora, o problema o estado... é dos laterais. Mas se olha, o problema não é realmente da forma como o Remo está jogando. O estado do gramado, posicionamento tático, o estado do gramado também contribuiu negativamente. Ô, Saulo, como é que está de participação o torcedor azulino aí? Tá na bronca? O pessoal está pensando mais ou menos aqui como a bancada do Bola na Torre quanto ao Remo ter que se impor, né? Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Alexandre Falcão diz que, na opinião dele, o Remo é o time a ser temido e não tem que temer os adversários, senão acaba deixando escapar pontos com o de hoje. Eu queria só falar sobre essa escalação do Cacaio. Eu entendo perfeitamente o que ele quer. Ele quer deixar o Eduardo Ramos chegando como um falso terceiro atacante ali, encostando no Aleilson, que é o cara que sai mais da área, e no Pati, que é o centroavante de ofício. Como o Rui lembrou bem, o primeiro gol foi do Chicão, que entrou como homem surpresa na penetração ali como um jogador moderno. E o Ameixa, como a gente falou, aos 4 minutos jogou uma bola na trave. E se aí vem a questão do si no futebol, né? Mas o Pati perde gol, o Aleilson perde gol e o Cacaio que entra com o time errado, tá entendendo? O que ele queria, ele conseguiu. O Eduardo Ramos fazer as jogadas e deixar os caras... Mas o Eduardo Ramos não é jogador de estar tocando bola lá na frente. Não, mas as arrancadas do Eduardo Ramos vêm lá de trás. Mas é de servir. E ele é o jogador... Não, agora, pois é, ele serviu agora, e bem. Se vocês notarem, no segundo tempo, o técnico do Vilhena, claro, atento ao que o Eduardo Ramos estava fazendo no jogo, no segundo tempo o Eduardo Ramos não teve mais espaço. Ele colou, passou a vigiá-lo e era o meia que o Remo tinha. Aí surgiu a necessidade de ter alguém que dividisse essa tarefa com o Eduardo Ramos, e o Remo não tinha. Sábado é bronca. Agora, uma coisa ficou bem clara, nas entrevistas do Cacaio durante essas semanas de preparação, principalmente na reta final, e pelo jogo de hoje, Juninho e Eduardo Ramos não vão jogar juntos. Será um ou outro. Claro que o Eduardo Ramos é titular, capitão do time. Então é por isso que ele colocou já o Léo Paraíba. Eu acho que o Juninho vai ter que esperar a vaga dele aí, vai ter que esperar o Eduardo se bater. Eu acho que os dois o Cacaio não vai colocar, até porque os dois não marcam. Então ele não podia dizer que era dúvida, o Juninho era dúvida. Né? Mas às vezes a gente não sabe. Agora é bom sempre ressaltar, o Cacaio tem muito crédito. Não, tudo que ele vem fazendo. 6 vitórias, 6 vitórias, 3 empates com o de hoje e apenas 2 derrotas para o Paysandu no Campeonato Paraense e para o Cuiabá na Copa Verde. Bom, próximo jogo do Remo, então, só para você colocar na agendinha. Aliás, a partir dessa segunda-feira você pode pegar as suas tabelinhas na portaria da RBA. Paragominas, no sábado, vai receber as tabelinhas da Rádio Clube. Sábado, Paragominas, Remo e Rio Branco, às 4 da tarde, pela Série D. Vamos para o intervalo, já a gente mostra a capa do Bola, faz o sorteio final aqui para você do Bola na Torre desse domingo. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Demais de verdade. É curtir o verão Yamada com essas ofertas. Vem comprar LG fácil no seu cartão Yamada, gente boa. TV LG LED 49 polegadas, Full HD, com parcelas de apenas R$ 259,90. TV LG LED 32 polegadas com conversor digital integrado em 10,127,90 sem juros. TV LG LED 40 polegadas Full HD em 10,199,90 no seu cartão Yamada, gente boa. Só Yamada tem um verão fácil pra você. Vem aproveitar. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia.
Bob! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. O Diário dá um toque na sua cozinha e traz desta vez a Lunchbox. A lancheira bonita e térmica em aço inoxidável com um design requintado feita pra você. Transporte seus alimentos em segurança e com praticidade. Para adquirir a sua, basta recortar a cartela, mais o primeiro selo que será encartado no dia 2 de agosto e colecionar os 8 selos que sairão diariamente no Jornal Diário do Pará. Com mais R$ 29,90 você troca pela sua Lunchbox. Nos dias 11 e 12 de agosto, a loja tem classificados da RBA Almirante Barroso. Realização Diário do Pará. Aproveite a vida, o que ela tem de melhor. Vá de Honda Pro 160. Faça hoje o consórcio nacional Honda na Revemar Motocenter. NXR 160 Pro ZSDD. Agora com motor 160 cilindradas, mais robusta e painel digital. A única da categoria com freio a disco nas duas rodas. Imperdível, a partir de 215,64 mensais. Com o consórcio nacional Honda na Revemar, você aproveita o que a vida tem de melhor. Revemar Motocenter. Apaixonados por motos. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Vem aí, Parazão da Pelada 2015. Fique ligado. Informações www.parazãodapelada.com.br. Realização Pará Soccer, a rede social de futebol. Apoio Diário do Pará. A temporada mais quente do ano chegou e para você arrasar nas praias, clubes ou em qualquer lugar que for curtir a estação, é só ficar ligado na RBA TV e anotar as dicas importantes que exibiremos durante a nossa programação. RBA Verão 2015, oferecimento Big Ben, celular barato é na Big Ben. Revemar, consórcio nacional Honda é na Revemar Motocenter e Óticas Ana Maria, prazer de ver e viver. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Eles estão de volta e dessa vez vão invadir a sua casa. Chegou a promoção Jurássico Cards do Diário do Pará. São 25 cards dos mais incríveis e aterrorizantes dinossauros que viveram no Brasil e no mundo, trazendo informações e curiosidades dessas feras pré-históricas para você colecionar. Embarque nesta aventura. Card encartado grátis todos os dias no Diário do Pará. Mas cuidado, porque eles estão famintos. Realização Diário do Pará. Patrocínio Claro, é você que faz o agora. App Vida, saúde ao seu alcance. Na RBA TV, a programação é feita pra você. O programa de maior sucesso no Brasil, agora no Pará. Em pauta, os assuntos mais relevantes do mundo esportivo. Com a participação de comentaristas e convidados especiais. Para falar tudo o que você quer saber em cima do lance. Os Donos da Bola, de segunda a sexta, ao meio-dia. Oferecimento, celular é na Big Ben. Preço que ninguém tem. Vem! Venha ficar na moda para o verão na Veste Pará. Sua loja multimarcas, João Alfredo e 7 de setembro. Nós estamos de volta, é rapidinho, né? É tão rápido que a gente se antecipa aqui. Vamos para a capa do bola? Aqui, direto para a capa do bola amanhã. Olha aí, o Cacaio, desperdício. 2 pontos jogados fora. Poderia estar hoje na liderança isolada, já encaminhando essa classificação com tranquilidade. Lá em cima, fora do G4, né? Quem seria? O Paysandu, logicamente, depois da derrota para o Macaé. Aqui, Brasileirão, Atlético Mineiro na liderança, fazendo uma bela campanha, né? O Fluminense venceu, o Atlético Paranaense foi para vice.
Flamengo a gente não precisa nem falar, porque realmente... Não, é importante dizer, foi uma piada. 3x0, piaba não, e Deus foi bom com o Mengão. Foi generoso, né? 3x0. O Corinthians não fez seu melhor jogo, não, né? Esse que é o perigoso. É né? verdade, o Corinthians só treinou lá. Rui, hoje você é o agraciado, o premiado. meu amigo Cláudio Brandão. As crianças irão adorar. O Cláudio Brandão, meu querido Rui Brandão, cabeça deve estar igual uma cabeça de fósforo queimada, quente, né? Bom, e o kit Trigolino, para quem participou aqui na rede pela interação, né? Interatividade, Marcos Henrique, @Marcos Henrique ganhou o kit Trigolino e o kit Serpa vai para Selma Silva, @Selma Silva, o kit Serpa. Para vocês que participaram conosco, obrigado pela participação. Aguardando você no próximo domingo. Tomara que com boas notícias e boas vitórias dos clubes do Pará. O Remo e o Paysandu no sábado e o Águia no domingo. Obrigado, Saulo. Obrigado, Gerson. Obrigado, Um abraço. Rui. Até a próxima semana com mais um Bola na Torre. Tchau, galera. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamento